Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Olá, pessoal. E aí, gostaram do nosso simulado? Então vamos para o comentário das questões. Vocês já têm o caderno comentado, então aqui é apenas para a gente esclarecer alguns pontos e por que escolhemos alguns conteúdos.
Então aqui, pessoal, eu escolhi a questão aqui das mãos porque para mim é um ponto quente do nosso manual. A gente não teve questão ainda sobre higienização das mãos e eu acho que tem tudo para ser explorado, principalmente pela composição da microbiota. Então eu peço que vocês fiquem muito atentos à composição da microbiota e a diferença entre a microbiota residente, transitória e infectante. Como vocês viram aqui na questão, a alternativa era fácil, eu vou projetar para a gente poder marcar aqui. O gabarito dado foi a letra C. Vocês têm aí os errinhos, né, que a gente botou aqui, que é a letra A, né, em relação à microbiota residente. A gente tem que a residente seria estafilococcus, coagulase negativo, micrococcus e algumas espécies de corinibactérias. A letra B, a gente botou ali que seria as mais frequentes, né, relacionadas às infecções. A gente sabe que não, que seria a microbiota infectante. Aqui os componentes mais comuns da transitória também estariam incorreto. E os micro-organismos presentes na microbiota residente são os de maior preocupação, dada a sua alta patogenicidade. Não, né, pessoal? Então, baixa. Então, quero que vocês fiquem atentos a isso, tá? Então, repetir bastante aqui para vocês não esquecerem. E o nosso bloquinho de videoaula de higienização das mãos está bem legal, então vejam novamente se ficaram em dúvida ou erraram. Aqui o gabarito comentado que vocês têm. Depois, pessoal, a gente já teve questão sobre indicador. Eu sempre bati na tecla do indicador, classe 2, BAL e DIC. Estou trazendo novamente, não acredito que seja talvez uma grande aposta, mas só para a gente não errar isso aqui. Lembrando que o indicador classe 1, ele não vai mostrar se foi processado ou não, ele vai mostrar apenas se a temperatura foi atingida. Aqui, quem detecta o ar residual é o classe 2. O classe 4, quando aparecer 95, pessoal, tenho certeza que não é o 4, tá? O indicador classe 5 monitora apenas um dos parâmetros, também está errado. E a gente tem aqui, né, que o monitoramento biológico é o gel bacilo esporulado, que mostra os resultados após 48 horas ou 3 horas, dependendo se ele é segunda ou terceira geração. Então, o gabarito aqui foi correto, a letra E. Vocês também têm comentado. Depois a gente pegou aqui uma questão de osteonecrose, radionecrose, em que o gabarito, a incorreta, foi a letra C. O tratamento não deve ser direcionado à remoção do tecido necrótico. Então, isso aqui que está errado. Deve sim. Isso para que a gente tenha a possibilidade do próprio corpo cicatrizar o local. Todas as outras estão corretas. A gente tem aqui, pessoal, também uma questão de cirurgia. É difícil a gente escolher uma questão de cirurgia para a prova, mas eu escolhi uma que tem a ver com cicatrização, porque a gente sabe que a banca gosta disso. Então, o nosso gabarito foi a letra A. Tá? Então, dizia o seguinte: a cirurgia de remoção de terceiros molares inferiores coloca o nervo lingual, o alveolar inferior e os ramos da terceira divisão do nervo trigêmeo em risco e podem ser afetados. O nervo é o mais frequentemente lesionado durante o descolamento do retalho, tá? E enquanto, pessoal, o nosso nervo alveolar inferior é quando as raízes são manipuladas e removidas do alvéolo. Então, decorem isso, tá? Então, o gabarito foi letra A. Aqui eu trouxe uma questãozinha apenas de classificação do Reguese. Muito difícil a gente chutar o que pode cair em patologia, porque patologia é uma faculdade à parte, quase. Então, o nosso gabarito aqui foram, né, as queimaduras mucosas. Se vocês olharem, é muito provável da banca pedir uma questão assim, porque eles gostam disso, que a gente pode ter a chance de errar. E quando a gente fala aqui em queimaduras mucosas, elas estão nas lesões branco-amareladas não epiteliais. Então, um gabarito comentado para vocês. Dentro de patologia, eu acho a parte sistêmica muito interessante, principalmente as hipovitaminoses. E o que me chamou mais atenção quando eu montei essa questão para vocês foi de que a descrição, olha, a paciente apresenta edema gengival generalizado, hemorragia espontânea, ulceração, mobilidade, perda óssea, petecas disseminadas, sabendo que os sinais clínicos estão relacionados à síntese inadequada do colágeno. Pessoal, eu já li e reli várias vezes esse conteúdo e eu nunca tinha me atentado que essa é a definição ali da hipovitaminose pela vitamina C. Então, coloquei para vocês esse comentário, achei bem interessante, olha, porque os sinais clínicos do escorbuto estão relacionados à síntese inadequada do colágeno. E aí a gente tem uma série de características que todo mundo sabe. Além disso, trouxe para vocês aqui aquela tabelinha de uma revisão que tem de patologia que traz essas características das hipovitaminoses. Bom,
Odontopediatria também é difícil a gente falar, a gente sabe que a banca gosta muito de erupção, mas caíram 2 questões em 2022, então eu apostaria talvez numa questão de sedação, que não é um conteúdo tão dominado pelos alunos, e eu achei uma pegadinha isso aqui, porque eu marcaria, né, como a auxiliar alternativa incorreta sobre o uso da sedação consciente. É contraindicada em pacientes com asma. Eu acharia que a sedação é contraindicada, tá? Então aqui, na verdade, ela é indicada. Então eu espero realmente que caia ou na prova do pessoal de conhecimentos gerais ou na prova do pessoal de odontopediatria, tá? Essa aqui foi incorreta. Então ela pode sim ser usada em pacientes com asma sem receio de broncoespasmo. E para ir finalizando aqui, os nossos conteúdos são considerados centros de crescimento das unidades crânio-faciais. Pessoal, acho bem interessante isso também, porque as questões de ortodontia, elas gostam dessa parte aqui de pegar tabelas de malformações ou de crescimento. A gente tem como centros apenas as sincondroses. E sítios a gente tem todos os outros citados, então não confundam, tá? São considerados centros as sincondroses, tá? Então aqui, pessoal, um breve comentário. Deixa eu voltar aqui. Das questões, vocês têm todas elas escritas. Espero que vocês revisem nessa reta final, que erraram no nosso simulado e não errem no dia da prova. Vocês estão super bem preparados, agora é a época de começar a trabalhar o nervosismo, ficar tranquilo e fazer as revisões, tá bom? Até mais! Fala, corujas, tudo bem? E aí, o que acharam do nosso simulado? Como vocês se saíram? As professoras pesaram a mão? Pois é, pessoal, o simulado CSM, o intuito de um simulado é realmente mimetizar as condições que vocês vão encontrar lá na prova. Essa prova do CSM não é uma prova fácil, né? Eu até costumo dizer que das 3 provas ali entre Exército, Marinha e Aeronáutica, para mim a prova da Marinha é a mais difícil, porque ela cobra conhecimentos, mesmo na parte de conhecimentos gerais, ela cobra os conhecimentos assim de uma forma bem aprofundada. Então, às vezes, você tem a impressão que você está resolvendo uma questão de especialista, mesmo na parte de conhecimentos gerais. E lá na parte de conhecimentos específicos, pessoal, eles costumam ir no detalhe também, então você precisa dominar aquilo que estava lá no seu edital, que estava previsto. As grandes vantagens, elas permeiam no sentido de que a prova ela é bem coerente, ela costuma seguir aquilo que se propõe, né? Então os autores, eles vêm amarradinhos, né? Segundo fulano de tal, e a gente tentou reproduzir também essas condições aqui para vocês, tá bom? Então o intuito aqui no simulado não é ficar explicando novamente toda a matéria, porque isso vocês têm no curso, certo? Então a gente vai pontuar aqui por que essa questão tá certa, por que essa aqui tá errada, mas o intuito não é entrar no detalhe, né, de cada assunto, né? Porque isso a gente já trabalha exaustivamente nas nossas aulas de questões, nas aulas teóricas de conteúdo, no nosso livro digital, nas videoaulas. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso simulado, que tenham se saído bem. Se não se saíram bem, não se preocupem, ainda estamos em momento de treinamento. É hora para aparar as arestas, né? Que a gente erre aqui, mas não erre lá na hora da prova. Tá bem, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado. As professoras fizeram esse simulado com muito carinho e dedicação para vocês. E agora vamos acompanhar, então, a correção do nosso simulado. Fala, corujas, tudo bem? Vamos dar início aqui à correção das questões que me cabem, né, do nosso simulado. Já vamos começar, pessoal, com o pé na porta, porque ninguém tá de brincadeira aqui, né? Questãozinha de microbiologia, mas não é uma questão difícil. Se vocês estudaram pelo nosso material, vocês tinham condições sim de acertar, tá bom? Então, olha só, a respeito do padrão de colonização e biofilme, assinale um micro-organismo que não faz parte das espécies mais prevalentes do gênero Gram positiva.
segundo Hargreaves e Berman. Então, olha só, pessoal, tem uma lista aqui de micro-organismo e ele quer aquela que não faz parte do gram positivo, ou seja, ele quer uma gram negativa. Vamos revisar, pessoal, primeiro quais são as gram positivas e depois a gente vai pontuando. Parvimonas, pessoal, começando pela letra A, né? Parvimonas é gram positiva. Filifactor, gram positiva. Pseudoramibacter, gram positiva. Streptococcus, bem famoso, né? Gram positivo. Só sobrou aqui o Pyramidobacter, que é gram negativo, ok? Então, de gram positivo aqui, só para complementar, nós temos todos esses. E mais quem, pessoal? Em nível, assim, pensando em prevalência, tá? Nós temos também aqui, ó, o Propionibacterium, Nós temos a Olsenella e nós temos as Actinomyces, bem famosas também. E quais seriam as gram negativas, pessoal, aqui para a gente pontuar e acertar qualquer questão sobre esse assunto, né? Entra ali Pyramidobacter, que a gente já falou que é a nossa resposta correta. Entra quem? Fusobacterium, bem famoso, já caiu bastante. Dialister, bem famoso, também já caiu, inclusive, em prova da Marinha. Porphyromonas, Prevotella, Tanarella, Treponema e o Pyramidobacter que está aqui, né? Além do Pyramidobacter, Campylobacter, Vamos apagar aqui que complicou. Campylobacter e a Veillonella. Beleza? Um resumo aqui bem esquemático para vocês. Então, nosso gabarito só poderia ser a letra E, concordam? Vamos seguir aqui. Questãozinha também aqui sobre, digamos aqui, embriologia, né, dos tecidos. Sempre aparece alguma coisa relacionada. A dentina e polpa apresentam origem embrionária semelhante e estão intimamente integrados em relação à anatomia e fisiologia. São frequentemente considerados como um complexo chamado complexo dentino-pulpar. A respeito dos túbulos dentinários, segundo Lopes e Siqueira, avalie. Os túbulos dentinários se estendem por toda a espessura da dentina e apresentam conformação cônica, com o diâmetro maior voltado para a polpa, ou seja, 2,5 micrômetros, e um diâmetro menor voltado para a periferia, em torno de 0,9 micrômetros. Verdadeiro, né, pessoal? Depois, a densidade tubular é maior próxima à polpa, com 65 mil túbulos, quando comparada com 15 mil túbulos na junção amelodentinária. Verdadeiro também. Embora tenhamos alguns capítulos, por exemplo, na parte de trauma, que eles falam 45 mil, isso acontece porque quem escreve os capítulos dentro de um livro, às vezes são autores diferentes que compõem as equipes de cada capítulo, né? Então, mesmo dentro de um livro, de um mesmo autor, a gente vai ter algumas divergências assim, mas está correto, tá, pessoal? E depois, a área ocupada pelos túbulos dentinários varia de 1% na junção amelodentinária até 30% próximo da polpa. Tá tudo certinho. Então, a gente precisa saber que próximo da polpa a gente tem maior densidade tubular, temos maior diâmetro e também temos uma área ocupada maior, tá certo? Gabarito, então, letra B. Vamos na sequência, pessoal.
O abscesso dentoalveolar agudo é uma condição em que bactérias altamente virulentas liberam enzimas proteolíticas que, associadas a enzimas lisossomais e radicais oxigenados, descarregados por neutrófilos, resultam numa liquefação tecidual. O que é isso? Pus. Segundo Lopes e Siqueira, a respeito do abscesso dentoalveolar agudo, é incorreto afirmar que, vamos lá, ele não dura mais que 72 a 96 horas e a sua disseminação para os espaços anatômicos da cabeça e pescoço pode provocar quadros clínicos graves, inclusive com risco de vida. Ok? Depois, pode ou não haver comprometimento sistêmico, como linfadenite, febre e mal-estar. Também. Seguimos. O abscesso pode ser classificado conforme o seu estágio de evolução em abscesso estágio inicial, em evolução e evoluído, certinho, segundo Lopes e Siqueira. Seu diagnóstico clínico pode ser confundido com periodontite apical aguda, mas só é confirmado quando há drenagem de exudato purulento pelo canal após a abertura coronária. Aqui está exatamente como a gente encontra no Lopes e Siqueira. Vocês poderiam achar que é uma pegadinha, mas não, pessoal. Diagnóstico diferencial de abscesso e periodontite apical aguda é muito lindo na teoria, né? Mas na prática ele fala, olha, só consigo fazer esse diagnóstico de que é abscesso quando eu tenho drenagem, tá? Tá escrito lá no livro, não caio nessa, está correto. Letra E, pessoal, no estágio do abscesso em evolução, a dor é semelhante ao estágio inicial com tumefação flutuante, pessoal. Ok, a dor é semelhante ao estágio inicial, é muito dolorido, mas a tumefação não é flutuante. Ela é ela é consistente, não flutuante, tá? Então, gabarito aqui seria a letra E, tá certo? Vamos adiante, pessoal, olha só. As interações com vasoconstritores adrenérgicos são especialmente importantes, uma vez que a grande maioria das soluções anestésicas locais de uso odontológico contém um vasoconstritor adrenérgico em sua composição. Esses vasoconstritores podem interagir com fármacos que o paciente faz uso, provocando reações adversas de gravidade variável. A respeito do assunto, assinale a correta, segundo Andrade. Então, na interação aí, pessoal, com vasoconstritores e beta-bloqueadores não seletivos. Vamos lá. Os beta-bloqueadores são... Ele quer a correta, tá, pessoal? Os beta-bloqueadores são usualmente prescritos por seus efeitos antihipertensivos, antiarrítmicos e anti-anginosos. Perdão. A epinefrina exerce duas ações farmacológicas. Vamos lá, quais são essas ações, pessoal? Ele está falando a nível de sistema cardiovascular, tá bom? Constrição dos vasos arteriais em muitos órgãos pela estimulação dos receptores alfa-adrenérgicos e vasodilatação das arteríolas nos músculos esqueléticos, pessoal? Não, né? Ela faz ali, ó, constrição dos vasos arteriais em muitos órgãos pela estimulação dos receptores alfa-adrenérgicos e vasodilatação das arteríolas nos músculos esqueléticos por meio da estimulação beta-adrenérgica. Olha a pegadinha, né? Não é alfa-adrenérgica, a estimulação é em beta. Para que cause aqui, ó, vasodilatação das arteríolas nos músculos esqueléticos. Letra B. A administração concomitante de grandes volumes de uma solução anestésica contendo epinefrina ou similares em pacientes que fazem tratamento com beta-bloqueadores não seletivos. Quais são os exemplos? Propanolol, pindolol,
nadolol, sotalol, pode induzir uma brusca elevação, pessoal, da pressão arterial pela sua livre ação nos receptores beta 2. Pela sua livre ação nos receptores beta 2, não, né, pessoal? É pela livre ação nos alfa receptores. Alfa receptores. Letra C. A interação com fármacos do grupo fenotiazínico, como a clorpromazina, empregado no tratamento de doenças psicóticas de maior gravidade, pode causar hipertensão arterial? Não, né, pessoal? É hipotensão. E isso é bem característico da prova da Marinha. Uma palavrinha muda todo o sentido da frase. Depois, letra D. A interação com antidepressivos tricíclicos, por exemplo, a amitriptilina, pode causar aumento brusco da pressão arterial, pois o antidepressivo atua no sistema nervoso central e bloqueia a recaptação e inativação fisiológica da norepinefrina na junção neuroefetora, provocando o acúmulo desse mediador químico na fenda sináptica. Perfeito. Letra D, por enquanto, é a nossa resposta correta. E letra E, pessoal. Os derivados das anfetaminas provocam maior liberação de catecolaminas das terminações nervosas adrenérgicas, promovendo efeitos similares aos que observados com a cocaína, só que em menor grau. Pode-se esperar uma diminuição brusca da pressão arterial? Aqui é um aumento, tá, pessoal? A gente pode esperar um aumento brusco da pressão arterial e taquicardia. Então, a única correta é a letra D. Essa questãozinha é difícil, é no detalhe, mas é assim, nessa profundidade que a Marinha cobre, tá? A complicação denominada Aronge, osteonecrose dos maxilares induzidas por agentes antirreabsortivos, é uma complicação que se assemelha à osteoradionecrose, com a exposição de áreas desvitalizadas dos ossos. A respeito dessa complicação, assinale a incorreta, segundo Andrade. Letra A. Os pacientes com essas lesões têm em comum o uso da medicação antirreabsortiva, geralmente como adjuvante à quimioterapia de neoplasias. Perfeito. Letra B. Nos indivíduos que fazem uso de medicação antirreabsortiva, o diagnóstico é baseado na identificação de uma área de osso exposto, que pode ocorrer de modo espontâneo ou após um procedimento odontológico invasivo. Certinho também. Letra C. Os indivíduos que receberam medicação antirreabsortiva ou antiangiogênica por via oral têm susceptibilidade similar de desenvolver Aronge àqueles pacientes que receberam por via venosa. Não é similar, tá, pessoal? Sempre via venosa tem maior susceptibilidade, tá? Então, venosa tem maior. Então, o nosso gabarito aqui já é a letra C. Letra D. Os bisfosfonatos, usados para tratar metástases, foram os primeiros medicamentos associados a Aronge, pois atuam na diminuição da atividade osteoclástica e da angiogênese, influenciando o processo de reparo. Também tá certo. E por último, letra E, a Aronge é uma condição de difícil tratamento, né? Faltou aqui tratamento. E que nem sempre responde ao tratamento com antibiótico terapia ou desbridamento ósseo. Perfeito, pessoal. É isso aí. Então, na sequência, nosso gabarito vai ser a letra C. Depois, pessoal, a respeito das seringas não descartáveis, olha só, tô falando de não descartáveis carregadas lateralmente metálicas do tipo cartucho com autoaspiração. Segundo Malamed, avalie. Os riscos potenciais da administração intravascular de anestésicos locais são grandes. Certo, isso aqui, de forma geral, a gente tem risco grande, né? De injeção intravascular acidental.
Depois, 2. A incidência de aspiração positiva pode ser de 20 a 30%, pessoal? Não, de 10 a 15% com o uso de algumas técnicas de injeção. Depois, foram desenvolvidas para aumentar a facilidade de aspiração, usando a elasticidade do diafragma de borracha no cartucho anestésico para obter pressão negativa necessária para a aspiração. O diafragma se encontra sobre uma projeção metálica no interior da seringa que dirige a agulha para o cartucho. Perfeito também. Esse aqui descreve o funcionamento dessas seringas não descartáveis carregadas lateralmente e que tem esse dispositivo de autoaspiração. E por último, agindo diretamente sobre o cartucho através do disco do polegar ou indiretamente pelo êmbolo da seringa, a pressão distende o diafragma de borracha, produzindo pressão positiva no cartucho. Ao ser liberada essa pressão, acumula-se no cartucho uma pressão negativa que permite a aspiração. Então, nessa 13 e na 4 aqui, está explicando como que funciona, né? E aqui, inicialmente, está mostrando para vocês a respeito das técnicas anestésicas. Então, somente aqui a 2 estava incorreta, portanto, o gabarito vai ser a letra E, beleza? Vamos lá, agora vamos de materiais dentários. Algumas peças odontológicas são fixadas aos dentes com o uso de agentes de cimentação, que provém retenção mecânica, tais como próteses fixas, próteses provisórias, pinos e núcleos. Essa cimentação tem por objetivo resistir às forças de cisalhamento que podem deslocar a peça. Segundo Phillips Anusavice, a respeito dos cimentos dentários, assinale a incorreta. Letra A. Fosfato de zinco e óxido de zinco e eugenol não aderem às superfícies adjacentes ao dente nem à peça protética. Portanto, seus excessos só podem ser removidos após a presa do cimento. Verdade. Letra B. Cimentos de ionômero de vidro, policarboxilato e resinosos apresentam adesão química e física às superfícies circundantes e seus excessos devem ser removidos logo após o assentamento da peça. Letra C. Os cimentos resinosos são agentes cimentantes de eleição para a fixação das cerâmicas. Sua escolha depende de fatores como tipo da cerâmica, condicionamento de superfície, translucidez e tipo de substrato. Também são usados para cimentação ou fixação de brackets cerâmicos ou plásticos. Podem ter polimerização química, foto ou dual. Tudo certo. Letra D. A redução da proporção pó-líquido produz uma mistura mais fina, o que aumenta o tempo de trabalho e o tempo de presa do fosfato de zinco. Essa mudança, além de estender o tempo de trabalho para a manipulação, não interfere nas propriedades desse material, sendo este um meio aceitável para estender o tempo de presa sem prejuízo, pessoal. Essa modificação aqui, ela altera as propriedades do cimento de fosfato de zinco. Na verdade, o recomendado é que a mistura do fosfato de zinco seja feita em incrementos, então pequenas quantidades do pó ao líquido por meio dos pequenos incrementos. E isso sim vai aumentar o tempo de trabalho sem mexer nas propriedades, tá? Então, esse procedimento é o recomendado se eu quiser ali aumentar, por exemplo, o tempo de trabalho, né? Mas não mexer na proporção pó-líquido. Então, essa aqui está incorreta. E letra E, o tipo de reação de presa que ocorre no óxido de zinco eugenol é do tipo ácido-base. Tá certinho, tem uma tabela lá que mostra todos os tipos de reação, né, que ocorrem, né, dos cimentos. Então mostra lá cimentos resinosos que podem ter física, química, dual, né, e tá lá os tipos de reação de presa dos cimentos de óxido de zinco e eugenol e mais alguns outros que também são do tipo ácido-base, tá certo? Gabarito, então, letra D, certinho?
E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas questões? Eu tenho a consciência que naquela de anestesia eu pesei um pouquinho a mão, sim, tá? Mas é bem assim que a Marinha trabalha, né? Ela vai lá, ela troca uma palavrinha, aquela palavrinha muda todo o sentido da frase, tá? E outras mais tranquilas ali, a questão ali que trata de bactérias de endo não era tão difícil, a da dentina de endo também não era difícil, a do abscesso, se vocês soubessem ali a questão das fases evolutivas do abscesso também, vocês não teriam problema para responder. Pesei um pouquinho mais a mão, então, em anestésio e farmaco, ali da interação, né, dos vasoconstritores adrenérgicos com algumas medicações. Mas essa é a realidade das provas que a gente vem enfrentando, são provas difíceis e a gente precisa estar bem preparado. Então aproveitem para revisar esses assuntos se vocês erraram essas questões, porque agora é o momento de praticar mesmo. Certo, pessoal? Agradeço demais a atenção e a companhia de vocês e nos vemos em uma próxima transmissão. E aí, pessoalzinho, como foram? Dissimulado. Professora Renata Barbosa aparecendo aqui para vocês para corrigir as questões de dentística e prótese. E aí, o que vocês acharam? Difícil, fácil, dentro do previsto? Espero que tenham acertado, tá? Eu sei que o pessoal fica meio temoroso com a parte de dentística prótese, mas vamos confiante que o material de vocês está bem completo e vocês vão conseguir marcar o X no lugar correto. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos para a primeira questão da minha parte, né? Uma questão que é questão relativa à prótese, com relação aos princípios dos preparos protéticos, segundo a classificação de Mesomo, então o livro de prótese dele, né, que é a indicação do livro, classifique corretamente. Então lembre-se que os preparos protéticos existem os princípios fundamentais, e aí a gente tem o preparo, tipo, as características mecânicas, os princípios biológicos e os princípios estéticos. Então essa questão está pedindo para correlacionar cada um dos princípios. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de ir para o mais fácil, tá? O mais fácil é o que tem apenas um princípio estético, tá? Que seria a redução tecidual, certo? Esse daí a gente já vai de trás para frente, porque eu acho mais fácil a gente descartar. E com isso, a gente já tira algumas alternativas, tá? Depois, qual é o mais fácil depois? Biológicos. Princípios biológicos são os pulpares e os periodontais. Então, biológico, pulpar e periodontal, tá? E, por último, vão sobrar quem? Os princípios mecânicos. Princípios mecânicos que são aqueles princípios de retenção, estabilidade e resistência estrutural, tá? Então, um em um. Então, lembrando que esses princípios fundamentais são características importantes dos preparos, eles têm que ser respeitados, eles, através do respeito desses princípios, a gente tem um alcance da qualidade e da longevidade das restaurações protéticas. Então, com isso, a gente relaciona as propriedades mecânicas, biológicas, estéticas, para justamente ter uma execução mais fácil para que o clínico realize a reabilitação protética. Com isso, a gente já vai cortando algumas alternativas, né? Ó, aqui, tudo que é 3 a gente corta. Resultou gabarito letra B. Olha aí, gabarito letra B. Então, o que a gente trouxe aqui, eu acrescentei mais um, tá? Que alguns trabalhos desmembram os princípios biológicos. Aqui vou botar pulpares e periodontais, tá? Periodontais. E aí a gente tem, dentre os mecânicos, a resistência, a rigidez estrutural, a integridade marginal, estabilidade ou resistência, mas em alguns momentos o autor traz a rigidez estrutural como um princípio estético, tá? Então, aí a gente fica, como ele trouxe esse momento meio, trouxe um pouco de mecânico, um pouco de estético, a gente fica classificado essa alternativa, tá bem?
7ª questão. Segundo o mesomo, a escolha do agente cimentante empregado e as técnicas de restaurações provisórias assinale a alternativa correta. Letra A. Os cimentos menos resistentes à tração e compressão fornecem resultados mais satisfatórios, com menos risco de descimentação da restauração temporária. Letra B. Quanto maiores a carga oclusal e a extensão da prótese, há maiores necessidades de um agente cimentante com alto grau de resistência à tração e compressão. Letra C. Preparos cavitários profundos próximos à polpa sugerem cimentos com finalidade de estimular a formação de dentina secundária, como as bases de óxido de zinco genol sem polímero. Letra D. Restaurações temporárias obtidas com prensagem laboratorial e estrutura metálica têm seguramente menos precisão do ajuste com as paredes do preparo e consequente menos rigidez do que provisórios obtidos por técnica direta ou reembasamento sobre o preparo. E letra E, mobilidade acentuada facilita a remoção da restauração provisória. Então, o que a gente vai ter? Vamos pé por pé, de novo. Os cimentos menos resistentes à tração e compressão fornecem resultados mais satisfatórios, com menos risco de cimentação. Pessoal, cimentos, tá? Que a gente tem mais resistentes. Tá? Lembrar que quanto a capacidade retentiva é limitada, o cimento tem que ser mais resistente, tá? Para ter um resultado mais satisfatório. Letra B. Quanto maior a carga oclusal e a extensão da prótese, há maiores necessidades de um agente cimentante com alto grau de resistência. Sim, porque se a gente tem uma grande carga e uma prótese também ampla, a gente vai precisar um agente que segure, tenha uma boa resistência à tração e à compressão naquela área. Esse daqui tá certinho, vamos olhar. Letra C. Preparos cavitários profundos, próximos à polpa, sugerem cimentos com finalidade de estimular a formação de dentina. Até aqui tá certinho. Como os... Tchananã. Aqui a gente tem que botar cimentos à base de quem? Hidróxido de cálcio, né? De cálcio. Ok? Então, lembrar. Letra D. Restaurações temporárias obtidas por prensagem laboratorial e estrutura metálica têm seguramente mais precisão, né? É uma prótese, no livro traz que ele traz uma precisão maior nas paredes do preparo, tá? E, consequentemente, mais rigidez também, tá? Do que provisórios obtidos pela técnica direta ou reembasada sobre o preparo. E letra E, a mobilidade acentuada não facilita, ela dificulta a remoção da restauração provisória. Então, com isso, o gabarito da nossa questão acaba sendo a letra B, certo? Vamos lá, revisãozinha do assunto. A escolha do agente cimentante na coroa provisória ser empregado depende de quê? Da cimentação, de ação. Às vezes a gente tem que ter uma necessidade medicamentosa sobre a polpa, a gente está trabalhando no preparo vital, tá? Do grau de retenção dos dentes pilares, como é que tá ele? Do tempo de permanência desse elemento da boca, tá? O que a gente tem também? Do grau de mobilidade dos dentes pilares, da existência de uma diferença acentuada da mobilidade entre os dentes pilares, né? Então, a gente às vezes tem o provisório tem um risco de cimentação diferenciado, da extensão da prótese e da carga oclusal que vai ser envolvida, tá? Lembrar que quanto maior a carga oclusal, maior a extensão, precisa de um agente com alta resistência, da técnica de confecção. Tá? O autor traz que os preparos feitos em laboratório, os provisórios feitos em laboratório, têm mais precisão de ajuste. Tá? Então, vamos dar uma revisada em relação a estes elementos, tá? Que é interessante que o aluno prepare o print, que o aluno visualize este
momento, eu não trouxe na questão sobre o tempo de permanência em boca, mas às vezes a gente tem que ver qual o tempo de permanência daquele trabalho na boca, né? Materiais que tem mais risco ou não de aproveitamento depois daquele provisório, tá? Então fica visualizando isso, porque eu já vi questões envolvendo esta parte de restaurações provisórias, não especificadamente esse tema, mas provisórios é algo que a banca gosta de cobrar, por isso que eu botei na prova, tá bom? E aí vamos, dentística, livrinho do Conceição, né? Eu trouxe justamente características dos materiais restauradores em relação ao uso de resinas compostas nos dentes posteriores. Assinale a alternativa correta. Então, vamos falar sobre resina em posterior. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai ter? Vou parar um por um, porque essa aqui vocês podem se atrapalhar. A contração de polimerização das resinas Flow convencionais, usadas como base de dentina, são menores que a Book Flow. Então, aqui, pessoal, a gente tem essas resinas Flow convencionais, elas não são usadas como base de dentina. Elas são usadas apenas como liners, tá? Que é aquela camada que é colocada no fundo da cavidade, tá? Ou ainda restauradoras, e a conversão dela varia de 3 a 5% de contração, tá? Enquanto a Flow, Book, né, tem 1%, certo? Então, lembrar que aqui são maiores, porque aqui é 3 a 5, aqui é 1, então vai ser maior. Com relação às resinas do tipo Book Fio, permite inserção de incrementos de até 3 milímetros. Pessoal, a grande vantagem da Book é justamente o incremento maior, um incremento de 4 milímetros, até 4 milímetros, tá bom? Então, fiquem de olho em relação a isso. A contração de polimerização é maior em resinas convencionais do que em resinas Book Flow, sim, tá certo. O ponto de contato é mais fácil e ágil de ser obtido resinas Book Fio do que resinas Book Flow. Não, é o contrário, tá? É mais fácil na Book Flow do que na Book Fio, se usadas as matrizes metálicas e parciais. E as resinas Book Flow necessitam de uma excelente técnica de polimento quando comparadas às demais resinas. Não, povinho. A grande vantagem da Book Flow, quando a gente preenche toda a cavidade com ela, é que a gente não precisa nem polir. Não. Segundo o autor, não necessita polimento, tá? Não necessita polimento. Ok? Então, decorrente disso, gabaritinho da questão, letra C. Vamos lá ver da onde a professora Renata inventou isso. Da onde eu inventei isso, pessoal? Eu inventei daqui, ó. Esta tabela, olha, vocês sabem que Marinha é rodapé. Marinha é tabela de livro. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão botar isso e vão ficar olhando para essa bendita dessa tabela desse livro. Porque se caiu uma tabela de resina, vai ser esta, tá? Então, essa tabela traz justamente o comparativo de resinas Flow, de resinas convencionais, e das books, tá? Então, a gente vai ter, dentro desta tabela, indicação, técnica de seção, a estética, o polimento, ó, aqui, ó, Book Flow não realiza, a contração de polimerização, a evidência científica em relação a isso, o ponto de contato e o percentual de carga, tá? Vocês sabem que, por exemplo, isso daqui é uma coisa que já foi cobradíssima. Esse daqui, por exemplo, eles pegaram aquele livro do Baratieri e botaram essa tabela que falava sobre a carga, eles cobraram, tipo, uns 3 anos seguidos esse percentual de carga da danada tabela do livro do Baratieri. Então, botei isso daqui porque é um livro que é novo do edital, né? Então, minha aposta vai ser essa, tá bem? Então, dá o print, imprime, cola na parede, fica de noite olhando para ele para decorar esta tabela. Vamos lá, mais uma questão
também apostei em outra questão do livro do Conceição, tá? Que ele vai trazer. Conceição 2018 traz que as facetas em resina composta podem ser classificadas quanto a técnica restauradora, cor, profundidade ou extensão. Assinale a alternativa correta, tá? O que que a gente vai ter? A faceta total, ou do tipo janela, restaura toda a face vestibular, incluindo a redução da borda incisal e parte da palatina. Pessoal, aqui a faceta não é do tipo janela, tá? Vai ser a faceta de recobrimento que vai fazer isso, tá bom? De recobrimento incisal. Quando a gente vai ter todo o envelopamento do elemento, tá? Incluindo a borda incisal, certo? Então, a gente faz todo esse preparo nessa faceta total do tipo de recobrimento incisal. Letra B. Quanto à profundidade, pode ser feito com desgaste esmalte ou com desgaste em esmalte dentina. Não, né, pessoal? Não é só isso. A gente pode ter facetas sem desgaste. Sem desgaste, que faltou mencionar. Ok? Faltou. Letra C. A técnica indireta e em fase laboratorial é quando se realiza uma moldagem do dente com obtenção do modelo de gesso, sendo confeccionada uma faceta que será cimentada em outra seção. Pessoal, neste caso aqui, a gente não tem... a gente tá certo, isso é uma fase indireta, com certeza é uma fase laboratorial, tá certinho. Agora, o seguinte que está errado é a técnica pré-fabricada envolve a confecção de uma faceta de resina sobre o dente sem uso prévio de sistema adesivo ou silicone, seguido de cimentação. Não, né, pessoal? Aqui não é a pré-fabricada. A pré-fabricada é aquela faceta já pré-pronta, lembra? Ela já tem uma faceta já pré-pronta e a gente faz a adaptação dela. Então, essa daqui é uma faceta da técnica semi-direta, tá? Já a técnica off-made são facetas de resina com cor, com forma, cor já disponíveis, onde é feito o preparo mais invasivo em todo o dente e são cimentadas em cor única. Não, pessoal, aqui facetas pré-fabricadas são facetas de resina com forma e cor já disponíveis, onde é feito um preparo menos invasivo, né? Menos invasivo, justamente na superfície vestibular, para ser cimentada em seção única, tá? Então, decorrente disso, gabarito, letra C de casa. E aí, vamos ver cada uma dessas técnicas da onde a professora Renata inventou essa questão. Inventada da onde? Ali do capítulo 13 do livro do professor Conceição, onde tem a extensão das facetas, que ela é do tipo total com janela ou total com recobrimento sisal, tá? A cor em a faceta pode ser com dente sem alteração de cor, com alteração moderada ou com alteração acentuada, que são feitos justamente preparos mais profundo, justamente para mascarar o substrato escurecido. A profundidade do preparo é feito opções sem desgaste, opções do desgaste apenas em esmalte, ou opções do desgaste em esmalte e dentina. O que vai definir? A forma do dente, a posição e também a coloração do elemento. Tá? E as técnicas, tá? Tá aqui cada uma das técnicas, com a definição de cada uma delas. Parem, dê uma lidinha, tá? Então, a gente vai ter justamente a técnica direta, quando a gente faz a escultura diretamente sobre o dente, a semidireta, quando a gente faz uma faceta sobre o dente, e depois, deixa eu botar aqui, botar um marca-texto. Então, aqui, ó,
na superfície do dente. A semidireta, a gente vai fazer a faceta sobre o dente, não usa o adesivo ou sobre o silicone e depois a gente cimenta, tá? A indireta, a gente faz a moldagem e depois a gente obtém um modelo, tá? E faz uma fase laboratorial. E a pré-fabricada é aquele já pré-pronto, tá? Onde a gente tem vários modelos já disponíveis de faceta e a gente faz justamente um preparo menos invasivo, tá? Então aqui facetas pré-prontas. E a Office Made são facetas que vão ser construídas de modo personalizado, tá? Com a mesma resina composta, mas o que a gente vai fazer? Uma moldagem dos dentes que receberam preparo, tá? Obtém o modelo, vai para o laboratório e depois é feito o enceramento. Aqui, ó, modelo, lembre, modelo para o laboratório, enceramento. Numa segunda sessão, aí sim que o profissional vem construindo a superfície vestibular dos efeitos e depois faz uma cimentação daquela resina de corpo, de dentina, tá bom? Então, é justamente feita uma técnica indireta, inversa, no caso, de etapas em relação à técnica direta, tá, meu povo? Eu sei que para que vocês que não são da área, o pessoal da cirurgia, né? O pessoal da endo, o pessoal da pério, fica meio assustado quando veio com essas técnicas. O pessoal da odontopediatria tem algumas confecções de facetas de resina, porque tem a parte dentística dentro da odontopediatria que eles dão pelo menos uma estudada. O pessoal das outras áreas fica meio temoroso em relação a isso, mas não se preocupem, vai dar certo, vocês estão preparados, tá? E quem precisar falar comigo, entra em contato comigo nas redes sociais, no canal do Estratégia. Pode também mandar um e-mail com alguma dúvida, solicitando alguma coisa. E a gente vai estar sempre aqui ajudando vocês até o fim a botar o X no lugar certinho. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Um beijo e um cheiro. E nos vemos na revisão de véspera agora. Até mais! Questãozinha 20, pessoal, vamos fazer as questões ali de periodontia, conhecimentos gerais para a Marinha, tá? Vamos lá então, jogo na tela aqui pra gente. A respeito das fibras do tecido conjuntivo gengival, assinar a alternativa correta de acordo com o Linde, tá? As fibras semicirculares são feixes de fibras localizados na gengiva livre, que circundam o dente como se fosse um anel ou bainha. O que tá errado aqui, tá? Não são as semicirculares, tá? São as fibras circulares, que são os feixes localizados na gengiva livre, que vão circundar o dente como se fosse um anel, tá? Próxima alternativa, alternativa B. Fibras dentoperiósteas estão integradas ao cemento na porção supraalveolar da raiz e se projetam a partir do cemento em forma de leque para o tecido gengival livre das superfícies vestibular, lingual e interproximal. Aqui também, pessoal, o que está errado? Não são as dentoperiósteas, tá? São as gengivais, tá? Por isso aqui, ó, A e B estão incorretas, tá? As fibras dentogengivais estão integradas na mesma porção do cemento que as fibras dentoperiósteas, porém fazem um trajeto em sentido apical sobre a crista óssea vestibular e lingual para terminarem no tecido da gengiva inserida. Aqui também, ó, troquei novamente, tá? Não são as dentogengivais, tá? Dentoperiósteas, tá? Por isso que isso aqui está incorreto, tá? Na área limítrofe entre as gengivas livre e inserida, com frequência o epitélio não é sustentado por os feixes orientados de fibras colágenas. Nessa área, com frequência é encontrado o suco gengival livre. Certinho, esse é o nosso gabarito da questão, tá, pessoal? É a alternativa D, esse conceito está bem relacionadinho lá no livro do professor Linde. Vamos corrigir então a letra E para a gente finalizar, tá? As fibras transeptais estendem-se entre o cemento supraalveolar de dente vizinho. As fibras transeptais seguem um trajeto curvilíneo através do septo interdental e estão inseridas no cemento dos dentes adjacentes. Pegadinha aqui para vocês, não é curvilíneo, retilíneo. Novamente, pessoal, aqui a prova da Marinha, ela não está
mas genérica, mesmo na parte geral. Ela vai atrás dos detalhes, tá? Por isso que eu coloquei ali para vocês não saberem só até onde vai, né? De onde a onde, qual é o tecido ali que ele vai se inserir, enfim. A gente tem que saber algumas características ali mais específicas, por isso eu coloquei essa pegadinha aqui para vocês não esquecerem, tá? Então, nosso gabarito aqui é a alternativa D. Vem para a próxima, olha só. De acordo com Linde, a respeito das doenças periodontais necrosantes, assinale a alternativa correta. As lesões frequentemente estão associadas à formação de bolsas periodontais profundas, porque a necrose gengival extensa dificilmente coincide com a perda óssea alveolar. O que acontece aqui, pessoal? O que está errado aqui, tá? Aqui, dificilmente elas estão associadas, tá? Quando eu tenho uma doença periodontal, o que acontece, né? A doença periodontal necrosante, tá? Dificilmente eu vou ter uma perda, né? Uma bolsa profunda. Por quê? Porque a minha necrose gengival, ela vai normalmente coincidir com a minha perda óssea alveolar, tá? Isso quando eu tenho, claro, falando em perda óssea, eu vou ter uma doença periodontal necrosante, mas é uma periodontite necrosante, tá? Não esqueçam essa diferença também. Se ela tá restrita ao tecido gengival, gengivite necrosante, tá? Mas no caso aqui, quando eu tenho, né, ele atinge o tecido ósseo, tá? Normalmente o que acontece? O tecido gengival, ele tende a acompanhar essa necrose óssea, por isso que eu não vou ter bolsas profundas, tá? Nesse caso aqui, quando eu tenho uma periodontite necrosante, por isso essa alternativa, ela tá incorreta, tá? Vamos corrigir as próximas, vamos lá. Durante a evolução da doença, quando há envolvimento do ligamento periodontal e do osso alveolar, com perda de inserção, denomina-se estomatite necrosante. Aqui, pessoal, qual que é o conceito, tá? Qual que é a ideia? Na minha doença periodontal necrosante, eu tanto posso ter uma gengivite necrosante, quando ele está associado somente aos tecidos gengivais, uma periodontite necrosante, quando eu tenho uma perda, né, óssea alveolar e ele atinge o meu ligamento periodontal. E eu também posso ter uma estomatite necrosante, tá? Quando eu tenho uma estomatite necrosante, é quando essa minha evolução, ela vai além ali da linha mucogengival, tá? Da linha mucogengival, eu tenho ali um processo que eles ditam uma estomatite necrosante, tá? Qual que é a minha questãozinha aqui? O que tá errado, tá? Quando eu tenho o envolvimento do ligamento e do osso alveolar, eu vou ter uma periodontite necrosante, tá? Quando que eu teria uma estomatite necrosante? Como eu falei, eu teria uma estomatite necrosante quando está além da minha junção mucogengival, que eu tenho um processo mais extenso, aí a gente vai chamar de estomatite necrosante, tá? Quando eu atinjo o ligamento e o osso alveolar ali, eu tenho uma periodontite necrosante, porque ele não me falou aqui, né, que ele tem um envolvimento que ultrapassa ali a minha linha mucogengival. Aí sim eu teria uma estomatite necrosante, tá? Conceitos importantes. Diversos estudos têm demonstrado que as doenças necrosantes são transmitidas pelo contato habitual. Aqui não, né, pessoal? Isso aqui não tá, ele tá errado, tá? Elas não são transmitidas. Lá no livro do professor Linde, ele tem, né, quando a gente estuda as doenças periodontais necrosantes, elas têm ali uma tabelinha que diferencia a gengiva estomatite herpética primária com as doenças periodontais necrosantes, que é um diagnóstico ali diferencial bem utilizado, e tem uma tabelinha que diferencia um e outro, e aqui a gente tem que não, né, as doenças elas não são transmitidas ali pelo contato habitual, tá? Ao realizar um diagnóstico diferencial com a gengiva estomatite herpética primária, a gengiva estomatite herpética primária exibe predileção acentuada pelas papilas interdentais, enquanto a gengivite necrosante e periodontite necrosante não demonstram tal limitação e podem ocorrer em qualquer área da gengiva livre ou inserida na mucosa alveolar. O que que tá aqui, pessoal? Que eu troquei, tá? Gengiva estomatite herpética primária, tá? E as doenças periodontais necrosantes. Aqui é o contrário, tá? Isso, novamente, ele está descrito lá no livro do professor Linde, naquela tabelinha, ele tem uma tabelinha ali diferenciando essas duas patologias, tá? Que é o diagnóstico diferencial mais, né, digamos assim, o diagnóstico diferencial mais fiel, assim, que a gente tem que pensar quando a gente vai diferenciar a doença periodontal necrosante, é a gengiva estomatite herpética primária, tá bom? Então, vamos lá, próxima. As amostras microbianas isoladas de lesões de periodontite de doença periodontal necrosante têm demonstrado uma flora encontrada constantemente e uma variável. A flora constante é composta principalmente por treponemas, celemonas, fusobacterium e prevotella, enquanto a variável é um aglomerado heterogêneo de tipos bacterianos, certinho. Nosso gabarito, então, aqui é a letra E, tá? Finalizando as questões de periodontia, vamos lá. O desenvolvimento da gengivite e da periodontite foi vagamente classificado por Page e Shorden em lesões inicial, precoce, estabelecida e avançada. De acordo com essa classificação,
E segundo Linde, assinale a alternativa incorreta, tá? O que ele tá querendo me falar aqui? Ele está querendo me pedir aqui a patogênese da doença periodontal, ele está querendo me pedir aqui a alternativa incorreta sobre as fases ali da gengivite e da periodontite, tá? Então, lembrando que a gente tem a lesão inicial, precoce, estabelecida e avançada, tá? Então, é a classificação ali proposta por Page, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, essas questões é para a gente diferenciar cada uma dessas lesões ali, inicial, precoce, estabelecida e avançada, tá? Vem comigo. Então, vamos lá. Olha só. A lesão inicial ocorre entre o segundo e o quarto dia, depois do começo do acúmulo de placa. A lesão é subclínica, só pode ser vista ao exame histológico, certinho. Ela é caracterizada pela formação de edema, manifestando-se pelo aumento do líquido crevicular gengival, acúmulo de neutrófilos polimorfonucleares e perda de tecido conjuntivo, certinho. Essa é aquela fase mais inicial ali, né, pessoal? Depois a gente tem o quê? A lesão precoce, tá? Se desenvolve aproximadamente 4 a 7 dias de acúmulo de placa. Nesse estágio, a lesão deixa de ser composta principalmente pelos polimorfonucleares e passa a apresentar maior número de linfócitos e macrófagos. As alterações vasculares se tornam mais acentuadas com a abertura dos leitos capilares anteriormente latente, formação de vênulas pós-capilares e aumento da permeabilidade vascular e o desenvolvimento de inflamação inflamatória, de infiltrado inflamatório perivascular. Certinho, tá, pessoal? Esses dois conceitos estão corretos, eles são descritos lá no livro do professor Linde, tá? Tem o capítulo ele divide, né, a gengivite ali, que são a lesão inicial e a lesão precoce, e depois ele vai fazendo, né, no segundo capítulo ali da patogênese, ele vai falar das outras lesões, tá? Então, certinho isso. O que vocês têm que se atentar aqui, pessoal? É os dias, né, de acúmulo de placa, o que acontece em cada fase também é importante, né? Qual que é a fase subclínica, então são algumas características ali que vocês têm que ter em mente, tá? Vamos para a próxima. O estágio final da gengivite é denominado lesão avançada. Aqui não, pessoal. Estabelecida, tá? O erro tá aqui. O que vai me diferenciar aqui? Quando eu passo de uma gengivite, né, para uma periodontite, eu vou ter um estágio aqui que ele vai sendo evoluído e ele vai ser denominado, né, essa transição da gengivite, na minha lesão estabelecida, tá? Que ele é diferenciado da lesão precoce pelo número de proporções de linfócitos B e plasmócitos. Bem importante isso aqui, tá? A minha diferenciação, ela vai ocorrer lá na minha lesão estabelecida. E aí, qual que vai ser a minha diferença, basicamente, tá? O aumento da proporção de linfócitos B e plasmócitos, tá? Por isso, esse nosso gabarito está incorreto, tá? Só vamos dar uma olhadinha nas outras, né? Tá correto. A lesão estabelecida é principalmente uma lesão plasmócitos e linfócitos, tá? Já tá aqui falando, ó. E tem como principal característica identificadora a predominância de plasmócitos no tecido conjuntivo periodontal. Por fim, a lesão avançada tem essencialmente a mesma configuração celular e características da lesão estabelecida. As principais diferenças consistem na grande perda de inserção, que é evidente clínica e histologicamente. Que é isso, né, pessoal? Que a gente vai ter a diferenciação da minha gengivite para uma periodontite. Como é que eu vou diferenciar isso ali? A partir do momento que eu tenho uma perda de inserção, e aí na minha lesão avançada, tá? Ela vai ter basicamente a mesma configuração da estabelecida, lembrando que a estabelecida ali é, né, o final da gengivite e o início da periodontite, mas que eu vou ter uma grande perda de inserção, e isso eu vou ter evidente clínica e histologicamente, tá bom? Essas fases da patogênese, bem importante, tá, pessoal? Não deixem de dar uma revisadinha nisso. Finalizamos aqui as nossas questões de periodontia. Uma ótima prova a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer a nossa correção das questões do simulado para o Corpo de Saúde da Marinha, as questões de conhecimentos gerais, tá certo? Vamos lá, questão 5. Segundo o Milouro, 2016... o score de trauma forneceu um meio de caracterizar o estado fisiológico dos sistemas cardiovascular, respiratório e neurológico do paciente acidentado ao incorporar 5 variáveis. Então, o que ele está querendo dizer? Que esse score do trauma, ele avalia o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o sistema neurológico, avaliando 5 variáveis dos pacientes que são aí traumatizados. Assinale abaixo a variável que não pertence ao score de trauma. Então, pessoal, quais são as variáveis que pertencem aí ao score de trauma? Nós temos a escala de Comas de Glasgow, a frequência respiratória, a expansão respiratória, a pressão arterial
sistólica. E o enchimento capilar. Então, a alternativa D, pressão arterial diastólica, é aquela que não está incluída no score de trauma. Por isso, o gabarito da nossa questão, letra D. Devemos lembrar: escala de coma de Glasgow, frequência respiratória, expansão respiratória, enchimento capilar e pressão arterial sistólica. Não confundam, tá certo? Gabarito, letra D. Questão 23. De acordo com Neto, Kurita e Campos 2019, uma das situações clínicas que necessitam de imagem com alta resolução espacial é: letra A, avaliação de bolsas periodontais. Letra B, avaliação de cáries interproximais. Letra C, detecção de fraturas radiculares, detecção de cáries ocultas. E letra E, a avaliação da altura do rebordo para instalação de implantes ósseos integráveis. Pessoal, quem viu, minha aula de radiologia sabe que eu aposto muito nisso aqui para uma questão do CSM. Porque os autores, eles trazem dois tipos de necessidades, tá? Quando se fala em resolução espacial e resolução de contraste. E aí ele fala que a situação clínica que se beneficia com uma alta resolução espacial é a detecção de fratura radicular, enquanto a situação clínica que se beneficiaria da alta resolução de contraste é a detecção de cáries interproximais. Isso aqui dá uma ótima questão, por isso é uma aposta e eu trouxe aqui no simulado para vocês. Então, gabarito da nossa questão que pede de uma situação clínica que necessita de imagem com alta resolução espacial é detecção de fraturas radiculares. Gabarito, letra C. Questão 24. De acordo com Neto, Kurita e Campos 2019, na odontologia, sensores ou os receptores digitais utilizados são divididos em dois grupos: sensores sólidos e placas de fósforo. Sobre esses sensores, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma desvantagem das placas de fósforo é que os componentes desse sistema estão contidos dentro de uma estrutura plástica rígida, e isso consome uma parte da sua superfície, sendo sua área ativa menor que sua superfície. Na verdade, essa é uma desvantagem do sensor sólido, não é da placa. A placa, pessoal, ela tem o tamanho, aproximado do filme radiográfico intraoral que a gente utiliza. Então, a desvantagem do sensor é a presença do fio, ele considera uma desvantagem que pode se deteriorar, e também como ele fica contida dentro dessa estrutura plástica rígida, a área que pode ser sensibilizada é menor do que no filme radiográfico. Diminui a área ativa do sensor, certo? Então, a alternativa falsa, porque na verdade é do sensor, certo? Letra B. As placas de fósforo são consideradas um sistema semidireto, pois, após exposição, as placas formam e armazenam a imagem latente, necessitando do escaneamento da placa para visualização da imagem radiográfica no monitor do computador. Verdadeiro. A placa de fósforo, pessoal, ela é levada, à boca do paciente, é sensibilizada e após isso você coloca lá no scanner e aí esse scanner faz essa leitura da imagem e a gente visualiza na tela do computador, tá certo? Com o sensor sólido, não é assim. Ele já é ligado ao computador por um cabo e ao tempo que você já está radiografando, você já consegue visualizar a imagem. Então, é considerado um sistema direto, enquanto a placa de fósforo é considerada um sistema semidireto, porque é digital, mas você precisa fazer a leitura, tá bom? Alternativa correta. Letra C. As placas de fósforo podem ser ainda subdivididas em dois grupos, CCD e CMOS.
Falso, porque, na verdade, CCD e CMOS são sensores sólidos. Certo? Letra D. As placas de fósforo apresentam sensibilidade maior do que os sensores sólidos. Falso, pessoal. Na escala aí, né, de sensibilidade, os sensores são mais sensíveis do que as placas de fósforo e as placas de fósforo são mais sensíveis do que os filmes convencionais, tá certo? Então, em ordem crescente, nós temos filmes, placas de fósforo, sensores sólidos, ok? Letra E. Os receptores digitais apresentam a característica de resolução de contraste, que é a capacidade que proporciona distinguir detalhes na imagem radiográfica. Na verdade, pessoal, a capacidade de distinguir detalhes é a resolução espacial, tá bom? Não é resolução de contraste. A resolução de contraste, ela está relacionada, pessoal, com a capacidade de distinguir diferentes, vou colocar aqui para vocês, diferentes densidades, tá certo? Então, a capacidade de distinguir diferentes densidades na radiografia é a resolução de contraste. A resolução espacial é a que proporciona distinguir aí detalhes na imagem radiográfica. Portanto, nós temos a letra B, gabarito da nossa questão, tá certo? Então, fico por aqui e espero que vocês façam aí um ótimo simulado, pessoal. Até mais! Me senti muito acolhida pela estratégia, é uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento e graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.